Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um FENACOM no Congresso e hoje temos um convidado mais do que especial, o deputado Reginaldo Lopes, que coordena o grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Como vocês nos acompanham, a gente tem esse tema da reforma tributária muito presente e hoje, então, a gente vai explorar um pouquinho da atuação no Congresso, do conhecimento do deputado e também da sua liderança neste importante grupo de trabalho. Deputado Reginaldo Lopes, muito bem-vindo ao nosso programa. De antemão, já lhe agradecemos a sua disponibilidade para participar conosco. E então a gente quer ouvir do senhor, explorar um pouquinho aí do seu conhecimento e sua experiência nesse tema que tanto mexe com o Brasil, né? Porque é um engano pensar que a reforma tributária vai envolver diretamente somente as empresas. Ela envolve toda a sociedade, né? Ela tem uma consequência para toda a sociedade, para o consumidor. Então, o senhor seja muito bem-vindo e fique à vontade aí para falar um pouquinho sobre a reforma tributária e dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Grato, Diogo Chamum, pelo convite. Agradecer também a Daiane Rodrigues, toda a FENACOM, esta oportunidade desse diálogo. Primeiro, quero dizer que o alinhamento político e a estratégia adotada é no sentido de debater a reforma tributária em duas etapas. Então, nesta primeira etapa, da qual eu estou coordenando o grupo de trabalho, ela tem como objetivo, né, essa etapa, revisitar e reformar o sistema tributário em relação aos tributos indiretos, né, em relação aos impostos sobre consumo. E, para orientar esse grupo de trabalho, nós temos como texto base as duas emendas constitucionais que tramitam na Câmara e no Senado, a PEC de número 45, do deputado Baleia Rossi, que foi relatado na Câmara dos Deputados pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, e a PEC 110 do Senado, de autoria do senador Davi Alcolumbre, com a relatoria do senador Roberto Rocha. Então, nesta primeira etapa, nós vamos tratar apenas, não porque é tão complexo o assunto, mas apenas dos impostos indiretos, vamos dizer assim, os impostos pagos pelo povo brasileiro, pelo cidadã, que incide sobre o consumo. Na segunda etapa, nós vamos debater a reforma tributária dos impostos diretos, ou seja, da renda e do patrimônio, e também devemos falar e debater a questão da desoneração da folha de pagamento. Nesta primeira etapa, é lógico que uma etapa não é conflitante da outra etapa. É evidente que o Brasil tem o pior sistema tributário do planeta, porque ele é muito de exceção. Os senhores sabem, e as senhoras muito bem, que nós temos 460 mil normas, né? O nosso custo do Brasil hoje concentra em 80% por causa do nosso sistema tributário. É lógico que tem outros desafios, como a inovação tecnológica e a qualificação da mão de obra do povo brasileiro, mas 80% do custo do Brasil concentra-se na questão tributária. Então, o Brasil arrecada, né, mais de 50% da sua arrecadação total em relação aos impostos sobre consumo. Infelizmente, esse imposto ele é regressivo, né, e arrecadamos a metade do que arrecada a maioria dos países que compõem a OCDE, né, os 38 países em desenvolvimento, os países mais ricos, a metade que eles arrecadam na renda e no patrimônio. Mas a reforma sobre o consumo, que nós vamos tratar aqui, ela é extremamente importante, porque os senhores e senhoras trabalham com a temática, é difícil
vocês mesmos, quando consomem uma mercadoria ou um serviço, de saber, de maneira transparente, bem objetiva, qual é o imposto que vocês estão pagando ali, naquele produto ou naquele serviço. Estão embutidos indiretamente. Então, o povo brasileiro não tem esta informação com muita transparência. Isso impede, evidente, a cidadania plena da nossa gente, porque é fundamental a transparência para a gente e para o povo brasileiro ter a certeza que eles pagam e pagam muito impostos. Isso ajudaria muito a reivindicar políticas públicas de melhor qualidade, né? Ou seja, de cobrar dos estados, da União, dos municípios, um retorno, né? Através das políticas públicas na área da saúde, da educação, segurança pública, assistência, desenvolvimento econômico com mais eficiência. Então, não é trivial esta reforma sobre o consumo. Então, a expectativa é unificar 5 tributos, né, 5 impostos que incidem sobre o consumo, 3 pertencem à União, né, vamos dizer assim, o IPI, PIS e a COFINS, e também o ICMS e o ISS. Então, unificaria esses impostos em um único imposto, né, chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, é um imposto, e essa prática de tributação na etapa final da produção da mercadoria ou do serviço prestado, é uma prática que em 195 países da ONU, 170 países implementam, de fato, o imposto de valor agregado. Isso simplifica, né, dá mais segurança jurídica, segurança tributária, elimina muito a judicialização. É bom lembrar que nos países que têm o IVA não cumulativo, né, numa incidência tributária ampla, elimina muito os contenciosos. Dívida ativa, eles às vezes nem sabem o que significa isso. E o Brasil tem um PIB quase, 9 trilhões na justiça. E nesses outros países que têm o IVA é 1%. É bom lembrar que nós estamos falando do tributo sobre consumo. Na minha avaliação, o cidadão, o povo brasileiro, o consumidor, ele pagou esse imposto. Seja um imposto que não chegou nos cofres públicos, na União, nos estados e nos municípios, mas com certeza incidiu sobre o preço daquela mercadoria, daquele serviço que o cidadão comprou ou consumiu. Então, nesse sentido, fez com que o Brasil produzisse os serviços e as mercadorias mais cara do que outros países no planeta Terra. Às vezes, um cidadão, ao viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, mesmo com a paridade 5 por 1 do dólar, é possível comprar uma mercadoria mais barata nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então, é evidente que o Brasil perdeu competitividade, ou seja, esse custo tributário impede o Brasil de ser um país exportador. O Brasil é um país primário exportador, com poucos produtos com valor agregado. Tem um déficit na balança comercial, do ponto de vista dos bens manufaturados, de 128 bilhões de dólares. E cada 1 bilhão é possível gerar 25 mil empregos diretos na indústria para o povo brasileiro. Então, nós estamos perdendo aí, só na indústria, anualmente, 2,5 milhões de empregos. E perdemos competitividade, porque, ao exportar um produto, exportamos juntamente com ele parte dos tributos, o resíduo tributário. E também temos a chamada cumulatividade cruzada, porque um imposto do consumo no Estado não acredita para o município, não acredita para o Estado não acredita para a União. Então, de fato, tem sempre essa cumulatividade cruzada também, e nós não temos um sistema de creditamento e menos ainda de devolução desse crédito. E o mais grave é que nós cobramos imposto em todas as etapas do processo de produção. Nós não cobramos só na etapa final. Então, nós cobramos o imposto por dentro, não o imposto por fora. Então, nós cobramos o imposto do imposto.
Então, isso tirou a possibilidade do Brasil, que produz as principais matérias-primas do mundo, seja na alimentação, seja na energia, né, os minérios, e o Brasil poderia ser um país de maior presença do ponto de vista dos bens manufaturados na balança comercial. Então, eu acredito que chegou a hora da gente promover essa reforma. Essa reforma vai fazer o Brasil voltar a crescer. E quando um país cresce, todos ganham, né? Então, a gente aumentando a renda per capita, os estudos apontam aí para um crescimento de renda per capita nos próximos 10 anos, mensal de R$ 500, anual de R$ 6.000, um crescimento de 12% a 20% só por causa da simplificação, da modernização, né, da segurança tributária, da segurança jurídica, do fim do contencioso, e também da eliminação da guerra fiscal, porque a reforma propõe substituir esses incentivos fiscais por uma política através de um fundo de desenvolvimento regional, né, um outro modelo de política pública, porque esse modelo baseado na renúncia fiscal, no incentivo fiscal, mostrou agora, nesse século, que deixou de ser funcional, é disfuncional, porque todos estão perdendo, né, com esse modelo. Então, eu acredito que é uma revolução, se de fato esta reforma for aprovada. Eu acredito que ela será aprovada, porque também, pela primeira vez, depois desses últimos 40 anos, a reforma está madura para ser votada. Esses 40 anos contribuíram, de fato, para que pudéssemos encontrar as respostas para as principais perguntas. Né? Perguntas de quem? Perguntas dos entes federados, né? Porque essa reforma ela tem 3 grandes desafios. Né? O desafio federativo, que, de fato, nós vamos manter o nível de arrecadação dos entes federados. O desafio social, que é melhorar a vida do povo. Né? Só tem sentido fazer uma reforma tributária se for para melhorar a vida do povo consumidor. É bom lembrar que quem paga imposto sobre consumo e quem gasta totalmente a sua renda no consumo são as pessoas de menor poder econômico, que gastam mais de 100%, né, no consumo, de compra de mercadorias e de serviços. Então, ela é fundamental para o povo brasileiro, porque nós vamos simplificar e nós queremos diferenciar a alíquota para os mais pobres. É possível, mesmo uma tributação indireta, fazer um modelo, né, mais progressivo. Na lógica, quem ganha mais paga mais, e na lógica, quem ganha menos paga menos. Nós estamos tentando trazer uma experiência que tem no Rio Grande do Sul, né, que é o cashback, né? Ou seja, devolver parte dos impostos pagos para aquele cidadão de menor poder econômico através de um cartão, né, devolver os impostos que estão embutidos naquela mercadoria, naquele serviço, de volta para o cidadão de menor poder econômico. Então, só para concluir, eu quero dizer nessa primeira intervenção que é muito importante um sistema mais simplificado, transparente, né, que dê ao contribuinte todas as informações bem diretas, bem objetivas, para a gente mudar esse sistema nosso tão injusto do ponto de vista tributário. Perfeito, deputado. Inclusive, eu acho que a gente entende, né, que a sociedade em si ela já está bem assimilada e bem madura e não está se exigindo redução de carga tributária. Está se focando fortemente na simplificação, como bem o senhor falou. A necessidade da reforma tributária, Também ela não é... podemos aumentar, né, Diogo? Nós queremos a neutralidade Exato. do ponto de vista da carga tributária. Exatamente. Então, o fato de não exigir todos os debates de reforma tributária até então era no sentido de redução. Neste momento, o foco é tão forte na questão da simplificação que se aceita de bom grado a manutenção da carga atual. A necessidade da reforma tributária, ela é pacífica a todos, todos entendem que sim, o senhor falou muito bem a questão do cidadão, o cidadão tem que sentir, a sociedade tem que sentir, a economia brasileira ela tem que sentir essa mudança para crescer, desenvolver. E a arrecadação aumentar, sim, em função do crescimento da economia, e não de, eventualmente, se cobrar mais de algum segmento, algum setor. E cobrar de todos, né, Diogo? Um sistema de aumenta a base, segurança ampla, lógico. porque
né, quando todos pagam, todos podem pagar menos, né? Exatamente. Então, nesse sentido da simplificação, nas duas PECs, né, que o GT que o senhor coordena está analisando, e a gente já vem debatendo há muito tempo, elas falam num período de transição, que é necessário, é importante, mas falam num período de 5 a 10 anos. Neste sentido, nós que operamos a parte burocrática e fiscal, deputado, a gente conhece bem a dor, nós teríamos que ficar de 5 a 10 anos calculando e apurando impostos em dois sistemas: o sistema atual, que seria o antigo, e o novo sistema, que seria o aprovado. Não, aí a gente não estaria confrontando, indo de encontro a essa premissa da simplificação, indo de encontro àquela luta constante de reduzir as horas que a OCDE levantou, que a empresa brasileira consome, em média, 1.500 horas por ano para calcular e apurar impostos. Será que, numa transição longa dessas, a gente não estaria indo confrontando com essa premissa da simplificação? A gente entende a necessidade, tem que ter, mas um período muito longo nos parece que acaba confrontando essa ideia da simplificação. Não sei se os senhores estão debatendo isso, se isso está em pauta no GT, o que o senhor pode nos dizer sobre isso? Então, Diogo, hoje você tem uma complexidade enorme, um sistema de exceção, né? Cheguei a falar em 460 mil normas. É evidente que na primeira fase, podemos dizer que tem mais uma obrigação acessória, né? Mas ela vai na direção de transição, ou seja, e é uma obrigação nova, mas que é muito simplificada. Então, e ela tem um primeiro em curso, entra só o IVA nacional, só a unificação da parte dos tributos da União. E no segundo momento, aí unifica Estado e município, né? Então, a ideia é que tenha 2 anos com essa unificação para calcular a alíquota de referência, né, do ponto de vista do IVA, e depois tem mais 4 anos para fazer essa unificação, essa transição do IVA subnacional. Mas encerraríamos aí em 6 anos, para um modelo tão complexo para um modelo muito simplificado, né? Quando as pessoas falam da transição para os entes federados, né, os subnacionais, é que tem uma regra de 20 anos que nós vamos mudar a cobrança do imposto sobre consumo. Hoje, na origem, agora no destino, né, depois da reforma. É evidente que está sendo pactuado, ainda não está totalmente, não temos ainda o relatório, mas há uma transição de primeiro 20 anos que é para garantir o nível de arrecadação dos subnacionais. Você vai distribuir pelo critério atual, que é um critério sobre produção, e arrecada pelo critério novo do IVA, que é, de fato, pelo destino. Para manter o nível de arrecadação dos subnacionais, a distribuição dos primeiros 20 anos ela se dará pelo critério atual, que é o critério da produção. Mas o excedente desta arrecadação se dará pelo critério do destino, né, que considera o consumo, né, e também a população. Esses dois critérios eles são mais democráticos, menos concentradores de riqueza do que o critério só produção. Então, aí, distribui o excedente nesse novo critério. Com isso, mantém toda uma transição. E depois, nos últimos 20 anos, inverte. Já distribui pelo IVA e o excesso de arrecadação você faz a compensação daqueles municípios ou estados que, porventura, diminuiu a sua arrecadação pelo novo critério de distribuição. Isso foi fundamental, Diogo, para que os estados produtores, né, pudessem apoiar a reforma tributária, né, garantindo esse nível de arrecadação. Eu acredito que esse novo modelo vai fazer o Brasil, por exemplo, agregar mais valor
no setor da economia que hoje cresce muito, que é o setor agro, né? Ou seja, a gente vai ampliar a agroindústria no Brasil. Nós vamos agregar mais valor. A partir do momento que o sistema tributário vai retirar o quesito tributário na exportação, não só não tributar na exportação, e, ao mesmo tempo, tributar a importação e também desonerar investimentos, nós podemos fazer o Brasil crescer muito, trazer novos negócios para o país, ou seja, ampliar os negócios aqui também no país, né, do capital interno. Isso vai permitir o Brasil ter um grande crescimento econômico. Para além do crescimento, um crescimento potencial, que os estudos apontam de 12% a 20%. Então, se soma isso também a ampliação da base, né, da incidência tributária, nós podemos resolver muito e dar ao povo brasileiro um retorno com políticas públicas, né, a compensação do Estado brasileiro através das políticas públicas com o melhor financiamento. Então, eu acredito que é necessária essa transição. Porque é aquilo que eu falei, nós temos desafio federativo, desafio social, que é melhorar a vida do povo, gerar mais empregos, reduzir, inclusive, esse tributo que é regressivo, né? A gente, com o crescimento econômico, com o aumento da arrecadação, combate à sonegação, incidência ampla, fim do contencioso, da judicialização, nós podemos recalcular, e é por lei complementar, e diminuir a alíquota do IVA, né, a médio prazo. Isso é fundamental. É lógico que, no futuro também, acho que as próprias sociedades, né, a mobilização do povo, dos consumidores, exigirem que o nosso sistema precisa também deslocar a sua incidência, deslocar do imposto sobre consumo para o imposto sobre renda e patrimônio. Isso é um outro debate, mas é fundamental pontuar aqui que o Brasil cobra muito no consumo. E uma economia que é dependente de consumo, consumo das famílias, a conta do PIB, da produção da nossa riqueza interna, você tem aí na conta consumo das famílias mais de 70% do PIB. Então, é fundamental ampliar o poder de compra das famílias. E esse sistema, só pela modernização, simplificação e ganho de competitividade e a retirada desse custo país, que incide nesse sistema acumulativo tributário, de cobrar imposto sobre imposto, vai fazer também o Brasil crescer. E o crescimento, com o aumento de renda per capita da população, vai criar um ciclo de desenvolvimento econômico virtuoso. É isso que eu acredito. Então, isso é muito positivo para o povo brasileiro, né? Ou seja, recuperar a indústria brasileira, né? É muito difícil um país ser uma nação sem um projeto de uma indústria. O Brasil pode criar a indústria do século XXI. A indústria 4.0, a indústria tecnológica, digital, com transição ambiental. É possível essa nova indústria, se a gente tiver um sistema tributário que não peça aumento da competitividade, né, do nosso setor produtivo. E aí a indústria ela provoca aí vários ciclos de desenvolvimento. Nós não podemos olhar só para o primeiro, só para o crescimento da indústria, do ponto de vista do percentual no PIB, na presença na pauta de exportação ou dos empregos gerados. Ela gera vários outros ciclos de desenvolvimento, né? Ela vai contratar mais serviços, aí ela melhora, né, um ambiente para o setor da economia de serviços, ela avança no setor da gastronomia, da hotelaria, do turismo. Então, são muitos ciclos de desenvolvimento. Ela aumenta a demanda por matéria-prima, né, inclusive para o agro. Então, todos ganham, né, com esse sistema tributário novo do qual nós estamos propondo. O senhor citou a questão de alíquota, né, de calibrar a alíquota. Tem duas questões aí que eu queria colocar para o senhor. Primeiro, a importância de uma das premissas também da reforma é a equidade fiscal, então, de não ter segmentos onerados mais do que outros segmentos. Então, nesse sentido, os textos, né, das duas PECs, eles não tratam de alíquotas, eles tratam só do sistema em si. E fica difícil a sociedade opinar, apoiar, sem ter o peso do imposto, sem ter o tamanho do imposto. E também, junto a isso,
a gente vê que essa dinâmica, e a PEC 45 foi apresentada com uma alíquota única, com a premissa de uma alíquota única, onde vai usar a mesma alíquota em atividades diferentes. Então, tratar desiguais de forma igual, como, por exemplo, uma alíquota única na indústria, no comércio, e essa mesma alíquota ser utilizada no serviço. Então, o senhor pode nos dizer nesse aspecto? A gente vai. É, o parlamento está pedindo apoio da sociedade, mas o apoio tem que vir sem o conhecimento do peso do imposto, e também a questão do serviço, da atividade de serviço, que do jeito que está posto, ele vai ter uma oneração acima de 200% em função de não ter o crédito do seu maior insumo, que é a folha de pagamento. Porque se fala, né, em crédito total, mas a folha de pagamento ela é vedada e não tem espaço para ela gerar o crédito para a empresa de serviço. Então, nesse aspecto, a gente tem essa preocupação da alíquota e do setor de serviço ao qual nós representamos. O que o senhor pode nos falar sobre? Então, em relação às alíquotas, eu acho que pelo tamanho do Brasil, né, pela diversidade brasileira, um continente, eu acho muito difícil você ter um sistema com uma única alíquota. Talvez no futuro, né, que possamos aí deslocar o imposto sobre o consumo para o imposto de renda e patrimônio, e aí sim manter o nível de arrecadação e diminuir o imposto no consumo e, portanto, garantir talvez um sistema de alíquota única. Mas eu acho impossível nesse momento, né? E também a alíquota, ela vai ter uma alíquota de referência, que é o ideal era a gente calcular nos 2 primeiros anos com a implementação de 1% do IVA, que aí a gente teria uma dimensão do ponto de vista da arrecadação total e poderia logo depois calibrar esta alíquota de referência, né? Mas não está escrito em lugar nenhum, mas todos os estudos apontam que esta alíquota de referência seria em torno de 25%, né? É, eu acredito que setores de serviço que entregam na cadeia curta, na ponta, para o cidadão, e não é uma fase intermediária, não vai repassar, não vai acreditar para a próxima etapa, pode ter impacto, sim, né, nos preços. Se a gente comparar com as atuais alíquotas de alguns setores, saúde, educação, transporte coletivo, transporte de carga, diria também produtos do agro, alguns produtos até da agroindústria, né? Então, nós precisamos ter um tratamento diferenciado. A ideia é que esses setores possam até estar presentes no texto da Constituição, que serão setores que terão um tratamento diferenciado. É lógico que na lei complementar é que nós vamos definir como que se dará esse tratamento. Mas eu, em especial, defendo que um sistema tributário moderno ele se faz necessário não ter muitas exceções e nem complicações, né? Então, se a gente conseguisse buscar uma alíquota, uma segunda alíquota de equilíbrio que pudesse manter, né, perto do que hoje efetivamente esses setores estão pagando, porque às vezes o setor tem um cálculo da alíquota que eles são tributados, mas quando você aplica o IVA, eles estão pagando um pouco mais, porque eles vão poder também creditar. É lógico que tem setores da cadeia curta que não tem muito insumos para ser creditados, né? Então, nós vamos buscar aí um debate, pedir para o Ministério da Fazenda fazer alguns estudos, se é possível, né, dentro desses setores que nós estamos falando, que tem que e merecem, pelas suas características de particularidade, pela importância do serviço, esse tratamento diferenciado. E qual que seria essa alíquota? Né? Qual que seria essa alíquota de equilíbrio? Né? Nós também temos setores que têm imunidade, né? Então, você tem isenção. É lógico, no sistema do IVA, melhor é a alíquota zero, para não interromper o processo de crédito, né?
Então, talvez precisamente tenha uma mudança para a alíquota zero, não para a isenção, né? Então é isso. Eu acho que é evidente que nós vamos debater, vamos continuar debatendo. Eu acho que pela primeira vez a Confederação Nacional do Comércio, Serviços, do Transporte e vários outros setores têm tido uma postura colaborativa nesse debate. Têm discutido que entendem a importância da reforma tributária, acham que esse sistema deixou de ser funcional, precisa de um novo sistema, compreende que o IVA é a boa prática internacional de tributação, porém querem discutir uma alíquota diferenciada, né? Eu chamo de alíquota de equilíbrio. Então, nós estamos debatendo, fazendo aí as contas, vamos dizer, e eu acredito que nós vamos, com certeza, fazer uma grande convergência com os setores também de serviço e junto com o setor agro, para a gente aprovar essa reforma tributária, que ela vai fazer o Brasil crescer. Legal. A gente já está encaminhando aqui para o encerramento, deputado. Em relação às alíquotas, a gente defende aqui na FENACOM, inclusive nós integramos a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, e acompanhamos a sua ação lá com eles. Nós defendemos em relação às alíquotas que tem que ter uma alíquota referencial, uma alíquota diferente para o serviço e uma alíquota mais diferenciada ainda para os serviços essenciais, como saúde, como educação, uma escola, por exemplo, creche. Então, isso a gente entende que fosse o caminho. Para a gente finalizar, deputado, como que o senhor está Esses vendo? produtos essenciais, evidente que já existe essa previsão de tratamento diferenciado, né? Agora, é evidente que nós temos que dialogar e ter uma proposta de como se dará esse tratamento diferenciado. Eu falo sempre, Diogo, que a alíquota diferenciada, uma alíquota de referência ou alíquota de equilíbrio para esse setor, ela pode permitir também, para além desse tratamento diferenciado com uma outra alíquota, também a implementação do cashback, que eu acho que é bom. Ele, na minha opinião, devolver o imposto pago para as pessoas de menor poder econômico dá ali a ele uma condição de exercício da sua plena cidadania do ponto de vista de esse setor que mais paga impostos, às vezes acho que não paga, porque o imposto não é cobrado no seu contra-cheque, diretamente na sua renda, porque não tem um patrimônio, a certeza que ele é muito contribuinte com o Estado brasileiro. E aí ele poder ajudar a mobilizar para exigir a boa aplicação dos recursos públicos, né? Eu acho que esse também é o grande desafio, como que o Estado vai devolver em serviços públicos aquele imposto pago pelo seu povo, né? Pelo seu cidadão e cidadã. Então, nesse sentido, eu acho que o cashback ele cria essa consciência, né? Ou seja, que ele está pagando imposto, está pagando muito, inclusive, e ele está recebendo de volta porque, de fato, ele tem uma renda e um poder econômico menor do que outros brasileiros e brasileiras. Então, acho que isso é positivo. Acho que o cashback, junto com a alíquota de equilíbrio, a alíquota reduzida para alguns setores, permite aí você tratar quem ganha mais, quem ganha menos paga menos, porque o Brasil é um país que a média da renda per capita, a média salarial é pequena, mas tem setores que uma coisa é quem ganha R$ 1.000 do Bolsa Família, outra quem ganha 3 mil, 4 mil, 10 mil, 15 mil. Lógico que ninguém aqui, não estamos tratando quem ganha os valores que eu me referi aqui, não são ricos, mas tem um poder econômico contributivo maior do que quem está ganhando um salário mínimo ou está ganhando aí os benefícios sociais. Nós não podemos dar o benefício com a mão esquerda e tomar com a mão direita, né? Porque o imposto sobre consumo provoca esse efeito. Para além de colocar os pobres no orçamento, nós temos que tirar eles do sistema tributário brasileiro, que incide uma carga muito regressiva na relação do consumo, né? Nessa tributação sobre o consumo. E é bom lembrar que esses brasileiros eles gastam toda a sua renda na compra, às vezes, de mercadorias, e alguns na compra de serviços, mas também uma ampla maioria gastam 100% dos seus recursos na compra de mercadorias. Então, é fundamental ter
sim, para o setor de alimentos, uma alíquota super reduzida, mas também é fundamental, talvez, ter ainda um cashback, uma devolução do resíduo de tributos nesses produtos, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja no transporte, em especial na cesta básica. Deputado, para a gente finalizar, então, qual é a questão de tramitação? Qual o prazo que o senhor tem para apresentar o relatório, ou qual a previsão, a ideia de entrega do relatório do grupo de trabalho da reforma? Como o senhor vê o trâmite dentro da Câmara, dentro do Congresso como um todo, para aprovação desta primeira etapa da reforma, que é a tributação sobre o consumo, e também se o senhor já pode nos sinalizar alguma coisa dessa segunda etapa, que seria sobre a renda e o patrimônio, porque se fala em segundo semestre, eu queria lhe ouvir a respeito dessa questão da tramitação da reforma no Congresso. Então, primeiro, Diogo, o ambiente político. Acho que pela primeira vez esta reforma tem uma característica de reforma do Estado brasileiro. É uma reforma super importante, é da sociedade brasileira. Não está em jogo o debate de governo e oposição. Mas também é importante que o governo federal, o presidente Lula, tem como ação prioritária a reforma tributária. Entende que é um instrumento e uma mudança fundamental para o Brasil voltar a ser competitivo, o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda e fazer justiça tributária. Então, ele criou a Secretaria de Reforma Tributária, com o Bernardo Api à frente. O ministro Haddad coordena, né, esta reforma por dentro do governo, juntamente com os ministros da área econômica, seja a Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, a Esther e o Haddad. Então, isso cria ali um alinhamento político a favor da reforma. Mas é importante dizer que esta reforma, o governo entende que o protagonismo dela está na Câmara e no Senado, ou seja, aqui já a iniciativa é da Câmara e do Senado. São 40 anos de debate. Então, o governo fez questão de não enviar uma emenda constitucional. Aqui já tem os textos, né, que serão utilizados como referência para o relatório final. Então, e também não tem uma disputa entre a Câmara e o Senado, muito pelo contrário, tem entusiastas, ou seja, o senador Rodrigo Pacheco é um entusiasta da reforma, compreende que é o grande legado dessa legislatura, do qual ele é presidente do Senado, e tem aí a coordenação, né, política também, do ponto de vista da articulação para a aprovação dessa reforma, a participação entusiástica também do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Então, há um alinhamento, né? Ou seja, tem uma disponibilidade federativa, né? A Confederação Nacional dos Municípios declarou apoio à reforma tributária, né? Nós estamos dialogando bastante com a Frente Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos. Tem também uma disposição colaborativa também de todos os setores econômicos do país. Lógico que todos esses apoios têm alguma ressalva, alguma particularidade, tem algum destaque, vamos dizer assim, né? Salvar desses destaques, mas que nós estamos construindo essas convergências. Então, acho que nunca teve esse ambiente do ponto de vista político para a aprovação da reforma. Nós entendemos que é necessário votar no primeiro semestre na Câmara dos Deputados e no segundo semestre votar no Senado. Reforma estruturante, reforma desta natureza, que é uma reforma do Estado brasileiro, né, tem que ocorrer tanto do ponto de vista da agenda do Executivo, quanto do ponto de vista da agenda do Legislativo no primeiro ano legislativo. Eu acredito que é possível. A reforma sobre patrimônio e renda, elas são reformas do ponto de vista de lei infraconstitucional, não é? Então, já tem previsão constitucional, por maioria, né? Não é maioria de 2/3. Então, nessa perspectiva, eu acredito também que esse debate, assim que terminarmos o debate da reforma sobre o consumo, iniciaremos imediatamente o debate e o ajuste, né, e a regulamentação da reforma dos impostos diretos, renda e patrimônio, e também a folha de pagamento. Nós temos 17 setores, né, que precisam, e que esta compreensão sobre a geração de emprego e renda
porque isso é fundamental, né? Eu acho que um setor intensivo em mão de obra, na minha opinião, deve sempre ter alguma política pública que possa fazer esses setores continuarem gerando mais empregos. É aquilo que o Papa Francisco, no início da pandemia, no chamado Carta Roma, né? Ele traz o debate sobre a ética da inteligência artificial em 2020, aonde ele fala que é a tecnologia a favor da humanidade e não a humanidade a favor da tecnologia. Então, é evidente que nós temos que encontrar uma política, eu acho que ela é mais adequada, né, na tributação da folha de pagamento e também combinando, talvez, com alguma mudança no imposto de renda da pessoa jurídica. Mas nós devemos incentivar aqueles que não empregam robôs ou máquinas e preferem empregar seres humanos, né? Isso no século XXI e no auge da inteligência artificial, isso é fundamental, porque o grande desafio de qualquer governo, de qualquer sociedade, é garantir a inclusão produtiva do seu povo. Então, é fundamental ter aí uma política tributária que possa fazer o Brasil, além de ser competitivo, fazer o Brasil também gerar oportunidades, emprego para a nossa gente. Então, eu acredito nesse desafio que está colocado também aí na segunda etapa da reforma tributária, como ações complementares. E acho que é possível votar já no mês de junho. Esse é o calendário que nós vamos alinhar com o presidente Arthur Lira, né, com os governadores, nós vamos conversar com os governadores, todos os governadores, através do Fórum dos Governadores por regiões, e também queremos conversar com todas as bancadas, né, todos os partidos políticos, para a gente construir esse alinhamento para dar as condições objetivas para colocar essa matéria, se Deus quiser, ainda na primeira semana do mês de junho, começar os debates na tribuna para apreciação desta emenda constitucional, desta reforma tributária, que vai ajudar muito o país a voltar a crescer, gerar emprego e aumentar a renda do seu povo. Deputado Reginaldo Lopes, chegamos ao final, estouramos um pouquinho nosso tempo, mas esse assunto realmente, se a gente não tiver limite de tempo, vai longe. Lhe agradecemos demais pela sua disponibilidade, sua contribuição. A FENACOM fica à disposição para esse debate. A gente tem nossas posições, nossos entendimentos, nossas contribuições, e a gente fica totalmente à disposição de qualquer segmento, e principalmente do nosso legislativo, que é quem está conduzindo a matéria, para fazer esse debate. Agradeço a sua presença, agradeço o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado a todos.